E aí coloquei o maiô, e aí quando eu fui tirar a roupa no mar, na praia, o meu imaginário era que as pessoas iam virar todas pra mim e iriam começar a gritar: gorda! Gorda, olha aquela gorda! Tipo assim, a gordofobia, ela não era velada, ela era clara. Vem Pra cá, mim também. deixa eu te ensinar como que você vai arrumar o seu cabelo, que tipo de cor de roupa que você vai usar, onde você vai pôr a camisa, que é pra você parecer mais magra. Amiga, antes de tudo, queria agradecer, né, por você estar aqui. Esse é o primeiro episódio do Ju Ferraz Cast. Eu preciso te dizer que eu relutei muito em estar sentada, né, entrevistando e conversando com pessoas que eu amo, que eu admiro, que eu respeito e que me ensinam todos os dias. E tem um significado muito especial ser você, essa mulher, né, minha primeira convidada. Dani Ruth, para quem não conhece, é um exemplo de mulher, biomédica, especialista em moda, comunicadora, palestrante, uma inspiração. Muito bem-vinda. Obrigada, amiga. Eu tô emocionada. Também. E o que a gente vai falar aqui, né? Eu fiquei pensando muito de como eu deveria. Qual seria o tom do podcast? Qual era a diferença? Porque existem muitos podcasts hoje. Mas o que eu percebi é que a gente não tem um lugar de fala sobre corpo, sobre alma e sobre mente. Então, o Ju Ferraz Cast é muito sobre isso. É sobre a nossa luta, é sobre o corpo livre, é sobre a gente se amar, sobre a gente se aceitar, sobre a gente se empoderar. Então, não teria pessoa melhor que não pudesse ser você. Então, Dani, vamos lá. Vamos começar agora? Obrigada, amiga. Obrigada. Vamos começar. Eu quero dizer antes que eu tô muito honrada com o convite, você sabe. Eu já te falei que você demorou pra fazer isso. A gente precisa que essa seja a primeira de muitas temporadas. Vai ser. Porque a gente precisa. Você tira da gente o melhor da gente. Não tinha pessoa melhor. Hoje eu tô emotiva, tá? Você não me deixa chorar, não. Mas vamos nessa. E aí, imagina a honra de estreia. Meu Deus, gente, vai vamos bombar. amar muito A gente hoje. vai brilhar. Vamos. Dani, me conte aí, você estava aqui falando comigo nos bastidores, né? É claro que eu sei, me contando uma história sobre todo o seu trabalho que você faz com biomedicina. Você era uma biomédica, na verdade você é uma biomédica que fez uma transição de carreira, né? Para ser hoje uma comunicadora e uma especialista em moda plural. Como foi que você fez isso e como foi que você chegou nesse lugar? Nossa, amiga, é uma jornada, né? Eu me formei em biomedicina. Quando eu era criança, eu sempre falava que eu queria trabalhar com comunicação e ser cientista. As duas coisas. E o engraçado é que eu não falava que eu queria ser apresentadora ou atriz, eu falava comunicação. Porque pra mim, a questão era, eu queria falar, eu queria estar com pessoas, fosse na TV, fosse na revista, fosse ali no canto, fosse numa sala de aula, eu queria me comunicar. E meu pai perguntava, o que é comunicação pra mim? E eu falava, falar com as pessoas. Então você vê que já meio que tava ali intrínseco. Tá aqui dentro de Exato. você. E aí, essa coisa de cientista vem muito dessa família preta. Eu sou de família mista, então uma família metade preta, metade branca, que cresceu sofrendo muito a pressão do racismo. E na minha casa, principalmente por parte da família preta, havia essa questão. Você pode ser o que você quiser, mas tem que fazer faculdade, tem que ser doutor. Porque é só assim que você vai ser respeitado. Porque era assim antigamente, a gente não falava em diversidade, a gente não encaixava ESG, a gente não falava em inclusão, a gente não falava em equidade. E aí foi assim que eu segui. Eu segui a minha vida dizendo, poxa, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Missão dada, missão cumprida pra nós, né, amiga? Opa! E vambora, eu estudei, aí eu fiz, aí eu me formei, eu fiz biomedicina, eu estudei em Mogi das Cruzes, na UMC, era período integral. Eu não podia estudar período integral, meu pai tinha muita dificuldade para pagar. Então, assim, ele devia o ano inteiro. Aí, no final do ano, a gente ia lá e negociava esse ano pro próximo. Aí, ficava devendo o próximo, aí negociava e foi assim. E nessa negocia, eu saí da faculdade com uma dívida no meu nome e gigantesca. Porque eles falavam assim, ó, pra você pegar o diploma, a gente vai botar seu nome no SPC. E assim foi. Eu paguei minha faculdade 15 anos depois que eu me formei. Mas pagou. Paguei todas as prestações, né? Minha irmã tá pra dizer que paguei com muito gosto. Enfim, e me formei e sempre estudei bastante, adorava. E era integral, eu não podia porque eu tinha que trabalhar pra ajudar ele a pagar a minha passagem, a minha alimentação e os meus livros, que eram muito caros, né? Uma parte do meu curso era junto com medicina. Então, tinham livros assim
imensamente caros. E eu fazia xerox de muita coisa, e era muita coisa, né? E aí eu dava cano nas aulas da tarde pra poder trabalhar. Eu já fazia estágio à tarde na Santa Casa, em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, em CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Com o doutor Igo e a doutora Alicia Mimissa, eles são sumidades em infecção hospitalar no país. E são referência. E me deram essa oportunidade. Eu fazia o estágio à tarde. E à noite eu ia dar aula. Pra poder Pra poder me bancar. E aí os professores, assim, fiquei de DP de uma matéria de um professor que não entendia que eu precisava trabalhar. Então eu carreguei essa DP 3 anos até ele entender que, caramba, essa menina realmente tem que trabalhar. E tem foco. É isso. E tem um plano de vida, né? É isso. Mas levei essa DP de química por 3 anos. Mas eu fiz, terminei a faculdade. E aí, quando eu terminei, eu fui fazer a especialização. Então eu fiz uma especialização. Eu sou infectologista, especializada em bacterologia. Depois dessa especialização, eu fui fazer um mestrado. Eu defendi um mestrado em saúde pública. E eu fiz um MBA em saúde pública e saúde da família. Ou seja, você não só chegou lá, você se superou e se superou e se superou. Enquanto você tá aqui falando, uma coisa me emociona muito, porque acho que a gente se conhece há uns 3 anos. Sim. Mais ou menos uns 3 anos. Tudo que você faz bem feito, né, Dani? Obrigada, você se amiga. entrega de corpo e alma. Sim, é verdade. Né? E você fala com muita propriedade, né, das coisas. Você mergulha profundo, você não fica com o dedinho na beira da piscina, você vai fundo. E eu imagino que isso lhe levou para muitos lugares, lhe leva para muitos lugares, né? A vida me obrigou a ser profunda, né? Essa ponta do iceberg e essa coisa rasa, assim, não dá pra nós, né? Como mulher preta, eu preciso dar muita explicação de quem eu sou para as pessoas acreditarem que, de fato, eu posso estar lá. E é duro o que eu vou falar aqui pra você, mas, infelizmente, as pessoas não olham pra pessoas como eu e dizem assim, caramba, essa mulher é competente, de cara. Toda vez eu preciso provar profundamente quem eu sou para eu poder estar e ocupar esse lugar, né? E isso a gente sabe, é estrutural, é um preconceito, enfim, é doído falar. Mas eu sempre tive que provar com afinco que eu era capaz de fazer. E aí, trabalhando e estudando assim, profundamente, eu trabalhei nas melhores instituições de saúde de São Paulo. Então, eu trabalhei no Delboni primeiro. No Delboni? No Delboni. E aí, o Delboni fez uma fusão. Ai, muito obrigada. Olha isso. Eu falei, gente, só vou chorar no fim. Já começamos com emoção. Agora, mas a vida, se não for assim, posso falar? Não é a gente, vai, Dani. Obrigada. Pronto, as duas. Obrigada. E aí, eu trabalhei no Delboni. O Delboni foi comprado, virou um conglomerado, que virou o que é hoje, né? O DASA, enfim. Sim. Comprou o Lavoisier, enfim, participei todo desse processo de fusão. E aí, depois disso, o Fleury fez um hunting. Ele foi lá no mercado e buscou alguns profissionais para uma função nova que eles queriam. E me convidaram para um processo seletivo às cegas. Durou 6 meses o processo seletivo. E eu lá fazendo. Tive que comentar com o meu pessoal, né, no Delboni, e falar, gente, eu não tô procurando, eu fui convidada. E aquilo me assustou, porque eu não sabia como lidar. E aí, meus chefes, não, você vai participar, é uma oportunidade, a gente não sabe nem o que é, vamos tentar. E aí, 6 meses, participei, no final contaram, olha, o Fleury é uma vaga nova, a gente queria que você trabalhasse. E eu fui. Eu fui trabalhar na comunicação da saúde. Meu Deus. Aí começou esse lugar de hablar, porque eu tava antes atrás, meio que atrás da bancada, assinando laudos, conferindo laudos com os meus colegas. Então, os meus colegas biomédicos faziam os exames, liberavam. E eu fazia toda a conferência com o quadro clínico do paciente. Tá condizente? Tá, então vamos liberar. Acho que não. Pode ter havido alguma falha na máquina, vamos voltar e vamos refazer. Essa era a minha função. O Fleury olhou isso e falou, cara, eu quero uma parte disso e uma parte dessa comunicação que ela tem. E aí me trouxe, eu fui trabalhar no atendimento à saúde. Então, eu era responsável por dar suporte para toda a área técnica, os pacientes, os médicos do Fleury e os médicos externos. Meu amor. Que faziam pedido. Então, eu treinei 1 ano para assumir essa função. Que demais, eu conheci Dani. o Fleury de cabo a rabo, todos os exames, todo o processo. E aí eu assumi o cargo.
Eu trabalhei muito e aprendi muito também sobre atendimento. Porque, como eu dava suporte para as unidades de atendimento, Sim. eu aprendi muito sobre atendimento presencial, excelência no atendimento, E atendimento lidar com telefônico, gente. lidar com gente, os clientes super VIPs, algo super seletivo. Então, tinha muito artista, enfim, que ia fazer exame e aquilo não podia vazar, E falando de paparazzi. saúde, né? Total, falando de saúde. Que é uma coisa tão particular. Exato. E aí eu tive à frente de projetos muito legais lá, como, por exemplo, o Prêmio do Consumidor Moderno. Que legal. O Fleury ganhou várias vezes esse prêmio e eu participei e ganhei 5 edições junto com eles. Gente, Dani, não acredito. Encabeçando esse projeto como o melhor atendimento do Brasil, enfim, né? E aí, nossa, caramba, que orgulho. E aí saí do Fleury e depois do Fleury eu tive algumas jornadas, enfim, mas eu fui trabalhar na Promatre no Santa Joana, fui convidada para fazer, para trazer para lá uma certificação chamada Joint Commission, que é uma certificação super importante dentro da área da saúde, trabalhar nesse lugar na educação continuada. E participei de vários processos lá dentro, que são... A Promatre Santa Joana tem o mesmo dono, e eles estavam, naquela época, modernizando a maternidade e trazendo esse novo conceito desses bebês na tela, esses quartos Sim. incríveis e tal. Então, participar desse projeto foi incrível. E aí, depois fui pro Einstein. Não satisfeita, você chegou no topo. O Einstein me chamou e disse assim, olha, a gente tem um desafio para você, a gente gostaria que você viesse tocar toda a área de atendimento do pronto-socorro que nós vamos abrir no Embu-Mirim. E é o Einstein, dentro do Embu-Mirim, trabalhando para a saúde pública. Que legal, gente. Que legal, Dani. E aí eu fui pro Einstein, eu treinei no Einstein, então treinei um tempão dentro do Einstein para aprender todos os processos Einstein para implantar nesse hospital, no pronto-socorro. E aí foi um trabalho incrível, assim, foi E maravilhoso. uma emoção, né? Porque essa coisa da saúde pública é um gap, né? Nesse país que a gente Gigantesco. vive, né? Quantas pessoas carentes, quantas pessoas que não têm acesso a nada, que não sabem como é que vão estar vivos no dia seguinte. Então, eu imagino, e você que é essa mulher tão emocionante e emocionada, eu imagino que foi se superar todos os dias, porque eu imagino que você não deva ter visto muitas coisas. Nossa, eu vi muita coisa já nessa vida, eu falo isso para as pessoas, eu tô muito calejada com algumas coisas, muito preparada para outras. Mas uma coisa eu aprendi que é incrível nessa jornada, é que dá para fazer. Basta boa vontade. Que legal. Sabe? Então, quando eu vejo hoje alguém dentro da saúde pública justificando algumas questões em verba, em grana e tal, eu falo, cara, a gente precisa de união e força de vontade, porque a grana não vem só do poder público, vem também do poder privado. A gente tem responsabilidade Óbvio, social. todo mundo tem responsabilidade. Quando a gente tem força de vontade, união e uma organização, um bom planejamento estratégico, você sabe disso? Exatamente. A gente vai lá e faz, seja em qualquer lugar. Então dá pra fazer sim, dá pra prover saúde de qualidade, basta querer. Tem uma coisa que eu acho, Dani, que é muito séria, assim, né? A falta de consciência de cada, né, brasileiro com relação ao coletivo, Sim. né? Na verdade, eu acho que tem uma questão de mundo, mas estamos falando aqui do recorte do nosso país, né? De uma elite que ainda tem muito a fazer, Sim. que não entende o seu lugar de privilégio, né? E que não quer sair da sua zona de conforto para fazer essa transformação. Exato. Tanto como pessoa física e principalmente como pessoa jurídica. É muito, muito sério isso, né? Eu acho que a pessoa jurídica não entende o papel que ela tem na sociedade hoje, enquanto formadora de opinião, enquanto capacitadora de comunidades. Algumas, sim, já chegaram lá. E essas são as pioneiras que já falam em ESG, diversidade, estão em outro lugar. As que não entenderam ainda, infelizmente, vão precisar se adaptar, porque o futuro vai cobrar. Vai. A gente já tá pagando, Uhum. né? Tá aí nossas questões climáticas, tudo fora do lugar, né? E as pessoas ainda falam, uau, o que está acontecendo? Estamos Ai, que calor, preciso de um ar-condicionado, né? Enquanto o problema for só esse, né? Estamos colhendo o que a gente plantou lá atrás, na verdade, o que as outras pessoas plantaram. Dani, e como foi sair da biomedicina, né, para a moda, para a comunicação, para o trabalho de ESG? Porque você é uma mulher multifacetada, Sim. né? E é engraçado que, enquanto eu ouço você falar, eu penso, gente, a gente se conhece há tanto tempo, a gente tem tanto, né, tantas afinidades, a gente se ama, né? Eu acho que muito por energia e intimamente, mas eu nunca tinha ouvido falar, né, desse trabalho lindo que você fez com a biomedicina. E eu fico muito orgulhosa, né? E a gente, às vezes, só é convidada para falar sobre a moda plural,
porque a gente é uma mulher gorda, ou porque a gente, né, a gente se posiciona. Não é sobre isso, Sim. né? Somos seres humanos em transformação o tempo inteiro. Então me conta aí essa fase dessa evolução ou essa transição de carreira. Tá, apesar de uma carreira muito, muito sólida e com bons resultados e trabalhando em ótimos locais, e uma carreira que eu posso dizer de sucesso dentro da Claro que área que eu sim. escolhi, existia essa questão do preconceito, que eu, na época, não sabia que estava lidando com ele. Como eu não sabia, eu não tinha letramento racial, eu levava isso pro pessoal. Eu achava que os feedbacks que eu ouvia e os impeditivos que eu tinha eram comigo. Então, era assim, olha, eu tocava todos esses projetos, mas a posição de diretoria, ela não vinha. Era sempre dada para um homem branco, hétero, que fazia parte de um conselho. Eu tocava todos os projetos, mas eu tinha que responder a um conselho diretivo, que eram todos homens, brancos, héteros e de formação XYZ. Então, existia o preconceito contra a mulher, que sou, Sim. a mulher forte e posicionada, a mulher preta e a mulher gorda. Era tudo junto. Era tudo junto, então era, ai, não dá. Eu cheguei a ouvir assim, ó, você não precisa vir no evento, tá? Porque se tá acima do peso, não vai ser legal a gente mostrar você. Você ouviu isso? Ouvi. Eu ouvi. Eu planejei um lançamento, eu organizei um evento de lançamento de um livro, e no dia anterior, a dona responsável olhou pra mim e disse: você não precisa vir, tá? Amanhã, porque não pega bem, né? E você fez o quê, Dani? Eu chorei. Não tem outra coisa. Eu chorei. Eu chorei e não fui, me organizei pra não ir, mas no dia acabou tendo que me ligar, eu tive que ir, enfim. E foi um clima péssimo, porque eu tava lá, não querendo estar lá, Sentindo sabendo que não queriam que eu estivesse lá, desconfortável. totalmente desconfortável. Então, assim, a gordofobia, ela não era velada, ela era clara. Vem Pra cá, mim também. deixa eu te ensinar como você vai arrumar seu cabelo, que tipo de cor de roupa que você vai usar, onde você vai pôr a camisa, que é pra você parecer mais magra, tá? É assim. Quando você sentar à mesa, não sente nas pontas e nem na cabeceira. Sente no meio, para que a gente disfarce um pouco a sua forma corporal, enfim, tal. Eu tinha aula sobre isso. Houveram profissionais que foram contratados para me ensinar um dress code de passar despercebida como uma mulher gorda no meio de outros executivos. Que loucura. Isso era loucura. Não, isso é... assim, na verdade, não dá pra dizer que a gente não imagina, porque eu vivi muitas coisas como Você essa. sabe disso. Eu também ouvia que uma mulher gorda como eu não poderia trabalhar com moda, né? E é engraçado quando eu vejo que o tempo passou, né? E a gente chegou em lugares que talvez para nós duas... Fossem inimagináveis. Mas a coisa que mais me emociona... E hoje eu fui na formatura de minha afilhada, que é uma paixão na minha vida, e ela tem 6 anos. Quando eu a vi hoje, assim, eu fiquei bem chorosa, porque eu sempre penso nas minhas sobrinhas, né? Elas não vão passar o que a gente passou. É o que eu não quero, que a minha neta passe pelo que eu tô passando, ou pelo que eu passei, né? Porque eu ainda passo. Sim, nós Né? passamos. Nós passamos, você sabe disso. Então, foi muito complicado para mim ouvir tudo isso e também provar que eu era competente enquanto mulher, provar que eu podia assumir um cargo de liderança de fato, sem só liderar os projetos e não receber os resultados por isso, não receber as premiações por isso. Então, isso começou a ficar cansativo. Eu acreditava que era pessoal. Porque Mas você ainda não depois- tinha consciência. Eu não tinha consciência, eu não tinha letramento. Eu não sabia que o preconceito estrutural era parte do que movia isso, não era pessoal. Você é super competente, mas agora a gente vai precisar do inglês. Aí você ia estudar inglês. Vamos estudar inglês. Ah, então a gente vai precisar de mais uma pós agora. Agora a gente vai precisar do MBA, tudo bem? Daí a gente conversa. Aí chegava na hora, o MBA tá aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho, que a gente tá sem orçamento. A gente contratou esse cara aqui, ó, que veio da empresa XYZ, que tem ideias incríveis, que vai fazer coisas maravilhosas. E era sempre esse, o olhar no externo para aquele que aqui, tipo, eu realmente não quero ver. E aí eu falei, não, eu vou mudar de áreas. E aí eu mudei, eu fui para clínicas de estética. Quando eu cheguei em clínicas de estética, eu fui trabalhar em clínicas de estética e dermatologia. E aí eu descobri as grandes Barbies e as primeiras influenciadoras digitais do pedaço. Porque eu olhava para elas, elas são mulheres extremamente bonitas, competentes e que vendem a sua beleza. Sim. E influenciam demais. E vendem muito por conta disso. Caramba, elas
foram essas pessoas que começaram a me chamar a atenção pra beleza como um negócio. E aí eu fui estudar, enfim, só que nesses 2 lugares eu aprendi a mexer com grana. Então, assim, eu fazia projetos muito grandes dentro de empresas corporativas, onde o orçamento não era totalmente controlado por mim, ok? Certo. E se eu ultrapassasse a minha verba, sempre tinha um jeitinho de eu pedir um pouquinho mais, aqui, ali. Essa malemolência que você tem. Malemolência que a gente tem, que você já sabe. Quando eu cheguei numa empresa que era uma empresa menor, é isso aqui. Não tem mais, não tem menos, não tem de onde tirar. Empresas familiares, enfim, e tal. E aí eu aprendi a transformar esses projetos em potência. Ó, então, de uma unidade, vamos fazer 5. Mas como a gente vai expandir? Espera aí, ó, a gente vai fazer isso, vai pegar um investimento daqui, vai pôr aqui, vai fazer ali, pronto, de uma entregamos 5. O famoso do limão à limonada. Exato, só que eu achava, tá, que eu tava trocando uma qualidade também de vida que era insana, eu não tinha um filho pequeno e eu tinha hora pra entrar e não tinha dia pra sair, você entende? Mas Você opa, se eu entendo. Sabe o que é isso? Sigamos assim. Pronto, e aí é isso, era voo, era isso, era aquilo, era cartão de crédito, era motorista, era aquilo, aquela loucura como uma executiva. Eu era uma executiva, só não tinha esse cargo. Sim. E aí, quando eu fui pra clínica de saúde, eu falei, é pequenininha, eu vou relaxar. Mas eu não consegui. Eu não consegui. Porque você é essa pessoa, Eu sou Dani. essa pessoa. E aí, eu expandi o negócio. Falei, pronto, já fiz o que eu tinha que fazer. Eu vou agora pra uma menorzinha. Fui pra uma outra. Porra, fiz a mesma coisa. Claro. Porque você não gosta de problema pequeno, amor. Você gosta de problema grande. Eu falei, cara, eu achava que eu não era uma boa administradora. Porque daí vinha também uma questão Da síndrome. familiar. Ah, tá. A síndrome, mas também uma questão familiar. Não, a gente tem que trabalhar, tem que ser doutor, tem que ser CLT, pra não passar perrengue na vida. A mentalidade, né? A mentalidade dos nossos pais, das nossas... Segurança financeira, era Segurança essa. financeira. Precisa ser contratado. Precisa ser CLT, precisa ser contratado. Então eu falava, eu não sei administrar o dinheiro de alguém. Aí eu entendi que eu sabia. Falei, cara, eu acho que eu quero abrir um negócio. E aí eu decidi tirar um sabático. É óbvio que eu sofri muita pressão estética e gordofobia nesses lugares, Óbvio. principalmente. Principalmente quando era esse ano. Deve ter sido o ano do boom das influenciadoras. 2014, Mais ou menos 2013, isso. por aí. O boom das influenciadoras. É isso. Ah. E aí eu decidi tirar um Que sabático. na época não eram influenciadoras, eram blogueiras. Exato. Decidi tirar esse sabático. E pra esse sabático, tipo, um mês depois eu já tava completamente entediada, amiga. E você vai Claro, me né? entender De bode. perfeitamente. Porque não tem o que Tipo, eu já fazer. tinha arrumado todas as gavetas, já tinha ido em todas as reuniões da escola, já tinha levado e buscado o filho em milhões de compromissos 35 mil vezes. Eu falo, gente, essa vida não é a vida que eu quero. Eu gosto dela, mas eu gosto dela junto com outra. Sim, né? quero tudo junto misturado. É isso, eu quero a loucura. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, decidi blogar pra não pirar, eu sempre falo isso. E aí era Blogspot. Blogspot. Pronto, eu comecei a blogar no Blogspot e eu disse assim, ó, não quero problema, hein? Isso aqui não vai ser um negócio, eu prometi pra minha irmã. Isso aqui vai ser uma diversão pra mim. Eu vou falar do que eu gosto, eu vou falar de maquiagem e skincare. Eu vou Porque relaxar. É meu Vou relaxar. respiro. é meu respiro. Eu sou uma colecionadora de embalagens de maquiagem e produtos pra skincare. Como é? É isso, amiga, eu compro pela embalagem, eu amo, eu não uso algumas. Eu tenho uma coleção de algumas marcas que eu deixo ali que são, não toca, não Tipo mexe. as Barbies antigamente. É isso mesmo. Eu não Tenho sabia disso, Dani. miniaturas de perfumes, de travel sizes e originais. Ficam lá expostos. Eu preciso mostrar essa coleção, Ah, mas vai inclusive. mostrar quando? Pelo amor de Deus, faz um conteúdo disso. Eu vou fazer, porque eu amo isso. É. E aí eu decidi dividir. E já nos lugares onde eu trabalhava, eu sempre fui uma pessoa referência. As pessoas falavam assim, ó, onde você comprou essa roupa? Mesmo sendo uma mulher gorda, sempre fui uma referência para mulheres gordas e magras. Óbvio. E essa maquiagem? E esse batom? Mas e esse brinco? Me dá o endereço que eu quero ir lá comprar. E Era esse sempre anel? Eu assim. quero esse anel. É isso. Swarovski, amor. Ai. E aí, Swarovski, chega. Vem aqui, vem Chega. aqui. É. E aí, eu comecei a dar essas dicas, virou super, só tinha Facebook na época, super virou, e começou a rolar, tinha uma audiência, e uma amiga minha, que trabalhava na Mary Kay, Olha, Mary Kay sempre passando pelas nossas vidas. é isso, me convidou pra dar uma aula para as consultoras dela, de maquiagem. Eu falei, mas peraí, eu não sou maquiadora. E ela me disse, não, mas é o seguinte, ó, quem vai receber aula são consultoras.
Então eu preciso de aula de alta maquiagem. Você faz isso super bem. Porque eu tinha tido várias aulas com vários preparadores para fazer minha maquiagem enquanto executiva. Falei, tá bom, eu vou. Só quando chegou lá, amiga, eu ainda não me aceitava como uma mulher gorda. E ainda não tinha um letramento racial. Você tinha vergonha? Eu tinha vergonha, porque eu acreditei em tudo aquilo que me falavam. Eu Eu usava preto, meu guarda-roupa era só preto e cinza. Só. O meu era preto, cinza, verde e azul marinho. É isso. Bico fino no sapato, que é pra afinar mais, colo sempre aberto pra deixar o pescoço maior. Era sempre assim. E aí eu fui com uma túnica, porque eu falei, ninguém vai me ver mesmo. Só que erroneamente eu cheguei lá, tinham 35 cinegrafistas, 97 videomakers. É porque a Mary Kay não brinca. Não brinca. A Mary Kay não brinca. vem pra brincar. É, E a elas minha são imagem maravilhosas. tava em todas as redes sociais no dia seguinte. E aquilo foi como pra A você? pergunta que foi desconfortável. Eu me senti muito mal. Eu chorei demais, porque eu falei, cara, eu preciso incluir uma cláusula de confidencialidade da minha imagem, porque eu quero blogar sem mostrar meu corpo, era pra ser um pseudônimo, olha que louca. E a pergunta vergonha, né? que eu mais recebi foi, acho que foram mais de 7.000 perguntas, né, Luli? Onde você comprou essa roupa? As pessoas não estavam preocupadas com o seu corpo. As pessoas queriam o seu conteúdo, quem você era. Aí eu descobri, cara, tem alguma coisa aí. E aí eu fui estudar. Eu chamei um amigo meu do mercado financeiro, eu descobri o mercado plus size lá fora. Eu chamei ele para fazer um estudo de mercado. Ele me disse que em 10 anos esse mercado ia estar em alta. Estamos chegando agora em 9,5. Esse mercado vai estar em alta em 10 anos, aqui com o topo do assunto, saindo sabe, de onde ele costuma Ele ficar. foi visionário, ele sabia. Super. Ele fez um estudo de mercado fazendo a comparação do tempo de evolução que a gente tem daqui com relação à moda americana. Americana. Que tem 100 anos na nossa frente. A moda americana plus size tem 100 anos na nossa 100 anos frente. na nossa frente. Tá. E aí eu fui estudar. Fui para Parsons para poder estudar. Eu fui fazer moda, eu fiz moda inclusive, eu fiz mídias digitais, eu fiz fashion blogging na FAAP. E eu decidi, eu vou ser influenciadora e com o meu corpo e com as minhas descobertas, porque como eu tinha que me letrar e aquilo estava acontecendo ao mesmo tempo. O avião com as 2 turbinas ligadas. É isso, eu vou mostrar esse processo nas redes. E foi assim. E aí, você Explodiu. virou... Explodiu. Foi assim, eu comecei a entrar dentro do nicho. Decidi que isso ia ser um negócio, abri um CNPJ, organizei a minha empresa, fiz um plano de trabalho, um plano de mídia, organizei a minha persona, do jeito que eu gostaria de me colocar nas redes naquela época. E fui pra cima com a minha propostinha na mão, bater na porta das marcas. Quanto tempo durou isso, Dani? De labuta, de bater, assim, pra entrar de vez nesse mercado, acho que demorou uns 5 anos. Lu com você sempre. Lu sempre. Olha, gente, ela trabalhava no corporativo, mas ela me acompanhava nos finais de semana e à noite. E aí, depois de um tempo, ela conseguiu sair do corporativo e ficar comigo full time, 100%. A gente tá aqui falando, Lu é um anjo da guarda de Dani. E aonde ela chega, ela ilumina a vida. Eu só descobri que Lu é irmã de Dani hoje, tá? Eu não sabia que vocês eram irmãs! Lu é minha irmã de tudo, sabe? De alma, de tudo. A Lu, ela é meu contraponto, sabe? Ela olha, ela fala, não, peraí, vamos pensar, olha esse lado, calma, sabe? Ela tira um pouco daquela explosão, porque nós somos essas mulheres de fazer, né, amor? É que senão a gente pega uma vassoura e varre, a coisa Pronto, vai. a gente vai varrer o salão. Ela, calma, peraí, eu vou chamar alguém que vai varrer, vai fazer ali seu negócio, calma. Dá uma seguradinha. Exato, segura essa onda. Então, ela é super meu contraponto, ela me faz pensar. E é meu equilíbrio de apoio, né? Sim. Porque em muito lugar que nós ainda vamos, não somos tão bem recebidas, né? Sim. Então, com ela ali na retaguarda, eu me sinto mais forte pra entender que eu tô imbuída na persona e que nada pode me abalar naquele momento. Quando você fala disso, Dani, eu já senti mais esse lugar, né? Hoje eu sinto menos. E talvez por trabalhar com eventos, né? Sim. Eu sou uma profissional de eventos e eu realizo muitos eventos. Então, tem acho que um lugar de mais conforto por estar ali o tempo inteiro nos bastidores. Mas eu sei que é muito desconfortável, Sim. né? E a minha pergunta para você é assim, acho que há 5 anos atrás, quando a gente falava disso, né, no passado, as coisas eram mais difíceis. Sim. Hoje, mais fáceis. Muito. Porém, elas ainda acontecem. Como é que você enxerga essa transformação? Eu acho que nós caminhamos a passos lentos em relação ao que precisamos. É tudo ainda muito lento.
Mas, como você disse, tudo muito mais confortável. Sim. Mas, na minha opinião, ainda falta para muita gente, e como dissemos aqui, pessoas físicas e pessoas jurídicas, olhar além de si. Tá. Além do que está na sua frente. É essa tal dessa boa vontade, do tal do letramento, né? Que as pessoas costumam chamar de mimimi, né? Ai, meu Deus, agora eu tenho que chamar de todes. Ai, agora eu tenho que... agora eu tenho. Agora eu tenho. E isso faz parte dessa boa vontade das pessoas de olharem além do seu próprio umbigo, dos seus próprios privilégios. Ninguém fica confortável quando a gente fala, você tem privilégios. Mas a ideia não é te deixar desconfortável. É só que você entenda quais são os seus privilégios e o que você pode fazer a partir deles e além deles. Olhar a partir do seu umbigo e falar, cara, peraí, tem mais gente além de mim e eu poderia contribuir. Então, eu acredito que esse posicionamento corporal é isso. E a moda e a beleza, eles giram em torno desse padrão que eles impuseram e que foi imposto durante um tempo, e não querem sair desse lugar de conforto e privilégio. Então, eu acredito que a gente ainda precisa evoluir muito mais para essa questão da boa vontade pessoal de cada um, de olhar para além de si. Entende? Eu preciso entender que existem outros caminhos, que existem outras pessoas, que existem outras situações e outras condições. Porque elas estão assim, e o motivo que as levaram a esse lugar não é da nossa conta. É difícil das pessoas entenderem Não isso, é da sua conta por que a pessoa é gorda. Você entende? Não é da sua conta discutir se ela come salgadinho o dia inteiro ou se ela come salada. Você entende? Ah, porque aí você não come direito, aí você vem entregar a conta. Mas você não sabe se é por ingesta. Então, não é da conta destrinchar os motivos. É da minha conta respeitar as pessoas. Mas e é as suas muito escolhas, da minha conta. né? Exatamente. E quando a gente fala de um corpo gordo, né? As pessoas acham que diretamente, imediatamente, que a gente come porque a gente quer. É isso. Né? E que não tem um relacionam isso à distúrbio. ingesta, né? Hoje a gente sabe, os estudos de obesidade estão muito avançados, né? E essa palavra obesidade, ela causa um furor, né? Tem gente que fala, não é pra falar, nananana. Cientificamente hoje, e aí eu tô falando como biomédica, essa é a palavra que denomina esse distúrbio de aumento e diminuição de peso. Se ela é adequada ou não, a gente pode entrar nesse mérito em outro lugar. Agora, a questão é que essa é a palavra usada e os estudos com relação a isso hoje evoluíram demais. Hoje a gente sabe, e a ciência diz e trata a obesidade como uma doença crônica, assim como a diabetes e a hipertensão. Então, antes, a gente tratava assim, olha, você vai emagrecer, eu vou te medicar, porque você precisa de uma medicação junto para te ajudar a fazer o balance na dieta, porque isso é só um episódio para você poder alcançar seu peso. Bom, tudo bem. Quando terminava esse objetivo e a pessoa alcançava, tá bom, você tá de alta, eu tiro tudo e vire-se. Se o seu corpo geneticamente está preparado para a engorda, ele vai voltar e vai engordar. Então, o efeito sanfona era isso, ele acontecia isso toda hora, porque a pessoa tinha um suporte durante um tempo. Como sendo doença crônica, eu largava esse suporte, ela voltava logo depois. Isso era falta de conhecimento. Exato. Hoje já se sabe como uma doença crônica, eu vou te fazer uma pergunta. Enquanto diabetes, quando você tem um diagnóstico de diabetes, você toma o remédio por um tempo e depois para, Não, quando a você diabetes toma normaliza? sempre. Para a vida inteira. Hipertensão? Idem. Obesidade? Deveria Hoje ser também idem. é assim. É assim. Só Tá. não chegou isso ainda popularmente para as pessoas. Então, isso é um estudo super recente, está nos melhores consultórios, só nos melhores laboratórios. E, infelizmente, isso ainda não chegou na saúde pública, na cabeça e no imaginário das pessoas. Entender que a obesidade pode ser causada por deficiência enzimática, deficiência hormonal, por questões genéticas, por questões adaptativas, por questões ambientais, por questões socioeconômicas, por questões de ingesta. Então, existem 7 elementos principais que levam alguém à obesidade, e não só a ingesta. E essa desinformação vai além do meu umbigo. Quando você fala do ingesta, é do comer. Comer. É o comer. Tá. Então, automaticamente, eu associo que alguém é gordo porque ele come muito. Peraí, 7 motivos levam essa pessoa a ser gorda. É um conjunto, não é só comer. Entendi. E, automaticamente, a indústria levou a gente a acreditar que o vilão é o processo do comer. Mas não é. E transformou isso em ódio. E aí, a gente cria o ódio às pessoas gordas. Existe uma nutricionista, Ana Carolina Orsini, que fala super bem desse processo. Que é o ódio ao comer, ao ato de eu entender que a comida é um vilão.
Eu tenho isso, Dani. Eu tenho distúrbios alimentares e eu tenho distorção de imagem. Então, eu nunca sei se eu tô mais gorda, menos gorda, menor, maior, porque eu não tenho essa noção, né? E a comida, ela não é uma fonte de alimento, ela não é uma fonte de prazer. Sim. Ela, na verdade, é uma luta, né? Uhum. É uma sensação de prisão com a comida o tempo inteiro. É isso. Porque eu sou uma mulher que tem épocas que eu tô mais controlada e tem épocas que eu tô menos controlada, mas a verdade é que eu acordo de madrugada para comer, Sim. né? E é muito sério isso, porque além de você ter o sono interrompido, é uma guerra Sim. contra mim mesma e contra o alimento. Agora, vai explicar isso. É isso. E o que leva você a isso? Pode ser uma questão hormonal. Ou uma ansiedade, Isso, ou... mas automaticamente o que a sociedade coloca? A força de vontade. A Juliana acorda pra comer? Ah, vai dormir. Você tem mais o que fazer. É só você querer. É muito louco isso, É o muito ódio. profundo. É isso, é profundo. É o só você querer. É muito além do que a gente enxerga. E eu vou, enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando, né, que a gente está aqui falando de obesidade, a gente está falando aqui de corpo gordo, falando de moda e falando de beleza, né? E nós duas defendemos muito a questão da moda inclusiva ou a moda plural. E a gente tem que falar aqui um pouco, né, da moda como um objeto, ou como uma ferramenta de transformação e de autoestima, né? Porque um corpo gordo não pode consumir um colete que é uma tendência do verão ou do inverno, do que quer que seja, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre como a moda nos transforma, né? Nos potencializa. Eu uso muito a moda como um elemento de transformação. Hoje, mais do que um elemento de transformação, a moda, para mim, ela é um ato de sobrevivência. Sim. Vou contar uma história para você e quero te ouvir, que aconteceu comigo semana passada. Eu fui convidada para o evento da Dolce & Gabbana. E uma festa super importante, muitas celebridades, muitos influenciadores. E respeito demais a líder de PR e de comunicação da Dolce & Gabbana, chama Patrícia Romano, uma amiga da minha vida que eu admiro. Uma mulher forte. Uma Tá mulher... no meu radar, ó. ela é Patrícia. sensacional. Gente como a gente. Sim. E ela é uma realizadora. E eu fiquei super feliz por ter sido convidada. E falei, Paty, eu queria comprar alguma coisa da Dolce & Gabbana. Ela falou, não, eu tenho aqui umas peças de produção, porque, para quem não sabe, a gente às vezes usa produção, devolve produção, faz parte do nosso trabalho de influenciador. E eu falei, eu preciso ir muito bonita. E ela falou assim para mim, mas você é uma mulher muito respeitada. Eu falei, Paty, eu sou uma mulher muito respeitada. Mas ir a um evento como esse, de uma forma elegante, fashionista, e que eu me sinta bem, já não é mais sobre mim. Sim. É mostrar a outras mulheres gordas que elas podem ocupar espaços que elas quiserem. Isso. Então, queria que você desse um pouquinho da sua opinião e da sua visão sobre esse assunto. Eu corroboro com o que você pensa, mas eu também acrescento que, para mim, a moda é uma ferramenta de pertencimento. Sempre foi um avatar para mim. Você disse mais... Você verbalizou o que eu queria e não consegui. É isso. Ela sempre foi um avatar. E aí eu chego nesse lugar, corroborando e me juntando a você, no sentido de que, como uma mulher preta e uma mulher gorda, com todas essas interseccionalidades, se eu não estiver extremamente preparada, me sentindo segura comigo mesma e apropriada para que as pessoas olhem e falem, cara, ela tá digna de estar aqui, porque esse é o julgamento das pessoas. Ela tá digna para estar aqui nesse ambiente ou não? Se eu não estiver me sentindo segura comigo mesma e no crivo do passaporte para estar nesses lugares, eu não vou me sentir bem e eu não vou fazer o meu papel, eu não vou conseguir estar lá para ser linha de frente, como você foi, para abrir portas, para que outras mulheres se vejam e entendam que elas também podem estar lá e para que esse lugar se torne um lugar comum para mim. Então, a moda, ela não é só uma questão de que peça eu vou vestir para sair hoje ou como eu vou cobrir o meu corpo. Ela tem significados, principalmente para mulheres. Para nós, mulheres, se sentarmos de jeans e camiseta numa conferência da ONU, perderemos o respeito. Total. Então, ela transforma, como você disse.
ela empodera, ela nos coloca, ela nos transcende, ela abre portas, ela é um passaporte. E aí, privar algumas mulheres disso é tirar delas o direito de estar em alguns lugares. E de serem livres. Exato. Então, se eu não tenho vestimenta para uma mulher gorda, do dress code da ONU, eu estou impedindo que ela vá naquele lugar. É isso. Eu estou silenciando essa mulher. Eu tiro dela as oportunidades. Então, sim, a falta de vestimenta no mercado tira a oportunidade de mulheres no mercado de trabalho. Tira a oportunidade de mulheres nas universidades. Tira a oportunidade de mulheres em relacionamentos. Tira a oportunidade de mulheres em lugares que elas querem estar, palestrar, viajar. É uma questão de mobilidade e pertencimento. É uma questão de justiça e de direito. É louco isso, né, Dani? Assim, essa semana também tô aqui contando um pouco do que eu... Essa semana foi uma semana atribulada, vamos dizer assim, com muitos compromissos, mas muitos aprendizados. E eu ouvi de uma mulher gorda, né, num lançamento super importante para ela, que ela não tinha a roupa que ela precisava estar, porque tinha uma determinada cor. Sim. E foi um projeto que ela foi virando noite, a gente virando noite, e ela falou, você sabe, né? Porque eu ainda tenho um dificultador. Eu não posso entrar em qualquer loja, né? E aquilo me doeu. Me doeu porque eu já tinha passado por esse lugar, né? De entrar na loja, ter dinheiro para comprar o que eu queria, mas a roupa não cabia em mim, né? Isso. Chegamos nesse lugar. Eu, você, Rita Carreira e muitas outras. Nós temos o dinheiro, mas não dá para escolher. Não dá. E o que que você imagina, né? Porque você hoje é de novo, uma multifacetada, mas você tem uma empresa de consultoria. Sim. Que você, né, na verdade, treina, você educa, você simplesmente indica, né, empreendedores de moda para um futuro mais plural, para um futuro mais inclusivo, para um futuro mais diverso. Como é que você enxerga esse futuro da moda inclusiva no Brasil? Veja, eu acho que eu tenho 2 momentos aqui para a gente conversar. O primeiro é dizer que a empresa começou realmente na moda. Então, a nossa consultoria principal no início era trazer letramento e conhecimento para que as empresas pudessem ampliar suas grades e comercializar a moda plus size. Então, eu quero entrar nesse negócio, então eu vou lá e levo todo o trabalho de consultoria que nós desenvolvemos, todas as técnicas e estudos que a gente desenvolveu. Então, a gente desenvolveu tabela de medidas únicas, nós temos trabalho de modelagem que é único. Então, o trabalho que eu fiz e desenvolvi de modelagem vai além do que hoje é praticado nas escolas, nas universidades, enfim, é um método único. Então, além de levar isso, nós fazemos todo o processo de ensinar esses profissionais. Então, esses profissionais vão ser gabaritados e habilitados para trabalhar com moda plural e moda inclusiva. E nesse processo, nós batíamos nas portas das empresas. Antes de eu complementar, eu digo, fazemos isso, mas também fazemos assim, ó. Eu tenho uma marca plus size e ela não vende, porque o que eu mais escuto é isso. Eu também. Ela não vende, porque as pessoas não sabem nem fazer a roupa e nem vender a roupa. A comunicação. Exato, a comunicação, o marketing, o venda e o pós-venda. Tá. E existe todo um processo de funil de venda, funil de marketing, todo um processo específico para moda plural. E na produção também. Então, a sua roupa pode ser linda. Se a sua modelagem não estiver acertada, a mulher vai até lá, vai provar e vai deixar. Então, é preciso um acerto. E hoje, muitas lojas que comercializam moda plus size vendem nessas condições capengando, dizendo, meu projeto não dá certo. Porque elas não sabem como faz e não entendem quais são as questões que estão dificultando o seu trabalho. Nós temos um trabalho desse lindo com uma empresa que chama Valine, que até hoje todo mundo fala, enfim, que eles já faziam moda plus size, mas não vendia. E aí ela chamou a gente deu a consultoria, mudou toda a modelagem, mudou todo o processo do que eles queriam fazer. O que vocês querem vender? A gente quer vender isso aqui, ó. Então, isso para essa mulher gorda é isso aqui. Por quê? Porque as pessoas têm imaginado, né, que mulher gorda é um tipo específico de mulher, todas iguais e que todas têm que usar a mesma roupa, né? Então fica aquele imaginário. Provavelmente uma bata. É isso, não usa alcinha, tem que usar bata, tem que ser preto, não pode ter listra. E todos esses conceitos estão enraizados, que é a gordofobia estrutural. Sim. Quando você trabalha uma roupa nesse lugar, uma mulher como eu não usa essa roupa. Deus me livre. Eu não uso lastex.
Eu não uso alcinha, eu não uso ciganinha, eu não gosto de ficar usando preto, eu não fico usando roupa pra combinar, pra eu ficar mais magra, eu uso branco. Todo mundo fala, ai, não pode usar branco, mas eu tô linda de branco, maravilhosa, me sentindo incrível, Cheia do longilínea, axé. cheia de axé, cheirosa, entendeu? Então, assim, hoje a gente sabe com a consultoria de estilo que conforme a composição, aquela roupa te entrega, entende? Sim. Então, existem muitas questões da gordofobia estrutural impactando negócios de pessoas hoje que comercializam moda plural. E aí a gente bate na porta das empresas, e batendo na porta das empresas, a gente já tinha muita resistência. E a ideia nós fazemos produtores autorais, marcas novas, pequenas marcas, multimarcas, grandes grupos, enfim. Mas quando chegou a pandemia, a crise se instaurou, Sim. todo mundo sabe. E no corte de gastos, Consultoria. Consultoria a gente não investe, mas moda plural piorou. Né? Então, se eu tava fazendo um bracinho aqui discreto de moda plus size no meu grande grupo de fast fashion, agora diminui, vai, tira daqui pra gente manter o time, que é mais legal, assim, sabe? E as pessoas vestiam o quê? É isso, sem investir. Então, é mais ou menos isso. É como se fossem números. Elas não pensam na questão de, peraí, se eu não vender, ninguém investe. Não, é só um número de investimento. Eu não tenho uma responsabilidade social nesse lugar. Entendi. E aí as portas começam a se fechar, né? Não, obrigado, agora não. Não, obrigado, agora não. Então, a gente bate nos grandes grupos de moda e eles não querem deixar esse lugar de privilégio. Sim. E aí, com a crise, isso tende a piorar e a gente tem retrocessos. Com a entrada de grandes ultra fashions no Brasil e com a abertura que o governo vinha dando para essa entrada sem controle e sem cobrança de impostos, virou uma concorrência desleal e afundou o mercado plus size, principalmente o autoral. Meu Deus. E isso é uma crise que está se refletindo agora, muitas lojas e marcas fechando, e nós ainda teremos isso por ainda mais 6 meses e quiçá 1 ano. A saída é que grandes grupos realmente entendam a importância de aumentar suas grades, as suas modelagens e praticar uma tabela de medidas justa, inclusiva e equitativa, que não basta ser só inclusiva, ela precisa ser equitativa, precisa dar condições para todos. E eu não estou dizendo que alguém do luxo tenha que vender barato. Não, não é isso, tá? É que se você for vender dentro do luxo, você precisa dar condição para sua mulher de luxo comprar em todas as questões que dizem respeito às dores dela, mas também o que é ético. Sim. Naquele lugar. E é isso, é equidade, né? Eu dar condições. Eu não só incluir, então, eu trazer a modelagem mais justa, eu trazer uma imagética justa, eu trazer influenciadores desse lugar. É pra chamar pra festa e chamar pra dançar. Exatamente. Chamar pra festa e chamar pra dançar. Mais ou menos isso. Inclusão é chamar pra festa. Chamar pra dançar é equidade. Perfeito. E aí, entendendo que a moda, na crise, continuou sentadinha no seu lugar de privilégio, disse, não, obrigada, pra mim hoje não. Como diz, né, o outro hoje não faro, a gente entrou no processo de ESG. Tá. E aí, para fazer o letramento de empresas de outros segmentos. E aí, como consultora de diversidade corporal, hoje eu trabalho para que as empresas reconheçam a comunidade de moda plural como uma comunidade. Que legal. Que tem suas necessidades, que precisa ser reconhecida para que ela tenha entradas. Então, se dentro de uma empresa de beleza eu reconheço que eu tenho pessoas de todos os corpos, que eu preciso de banheiros adequados, uniformes adequados, tratamento, vocabulário, e como fazer isso, eu emprego mais pessoas de corpo diverso. Obviamente. Empregando mais pessoas de corpo diverso, dou mais chance para que elas possam subir e trazer projetos em que elas estejam em lugares de poder e que elas façam inclusão para todo mundo. Se eu incluo que está à volta da moda, um dia ela vai ter que se render. Perfeito. Essa é a ideia. Então, a moda, ela tá lenta, a moda plus size e moda plural. E eu não gosto mesmo de falar moda plus size, a gente não gosta. É muito difícil, né? É muito difícil. É que esse termo é o termo que facilmente é identificado por todo mundo. É didático. Exato. Se eu for falar no Fantástico moda plural, as pessoas não vão saber o que é. Mas se a gente for falar moda plus size, aí todo mundo sabe. Peraí que eu vou me interessar, isso diz respeito a mim. Então, isso é uma coisa que a gente discutiu, inclusive com a Juliana Girardi, do Fantástico, falando sobre isso. Como que a gente chama isso, né, no dia que ela me entrevistou? Vamos chamar de moda plus size? Porque eu acho que a gente atinge mais pessoas. Mas o ideal é moda plural, moda inclusiva, né? Que esse é o processo. E essa inclusão não é só no meu umbigo. Se eu quero incluir para mim, eu quero incluir para todo mundo. Eu quero incluir para quem é muito alto, para quem é muito baixo, para quem tem deficiência.
seja ela física, visual, auditiva, enfim, qualquer uma delas. Então, é uma questão de entender e incluir todos pelo viés da moda. E eu sinto que a gente ainda não entende, enquanto CNPJ, o nosso papel enquanto comunidade, enquanto sociedade, Sim. na questão da inclusão, né? Todo mundo fala no pilar de sustentabilidade. Ah, a sustentabilidade é importante, ela é super importante. Mas se você dissecar, um dos pilares de sustentabilidade é a inclusão e a equidade. Sim. Aonde ela tá? E quando eu falo em inclusão, o que eu penso na minha primeira imagem? Inclusão racial. Essa é a primeira de Pronto, todas. aí depois, peraí, quem mais? Ah, LGBTQ e APN+, né? Ah, e a cota de PCD, que eu sou obrigado, né? Aí começa. Aí parou aqui. Não, peraí, se eu tô falando de inclusão, eu preciso ter olhos abertos para enxergar além de mim. Enxergar além de mim são outras comunidades que nós talvez hoje nem conheçamos e que Sim. vão surgir. Então a moda precisa abrir esse olhar. E ela só vai, eu acredito, talvez pressionada por grandes grupos. Sim. Sephora foi um que deu esse pontapé inicial. E fui convidada para estar lá junto com eles nesse processo, desse pontapé inicial. Muito grata por ter a oportunidade de dar essa consultoria e de ser uma parceira deles, trazendo para a beleza e para a beleza de luxo um olhar mais diverso que eles já tinham, mas que agora, pensando além daquele olhar de só essa diversidade que tem aqui que eu trabalho, você entendeu? Sim, sim. Então, levantamento de censos, levantamento interno, contratações, como eu recebo essas comunidades nas lojas, como eu trago influenciadores na minha imagética para mudar essa imagética global, que é uma imagética europeia, eurocêntrica, magra, loira. E como é que eu faço além disso? Porque as empresas latam têm muito esse problema. Sim, sim, sim. A gente sabe. Falta Então, de regionalização. falta de regionalização. Então, eu preciso entender, eu preciso trazer isso para a moda. Nós ainda estamos muito atrasados em relação à moda plus size, infelizmente. Mas nós seguimos fazendo a transformação. Nós seguimos, mas nós estamos muito bem hoje em relação ao que tínhamos lá atrás. Sim, sim. Porque se antes chegássemos numa loja e pedíssemos aumento de grade, seríamos olhadas... Tô com tadinhas, tão doidas. Deus, tá maluca, né? E hoje a pessoa já fala com pesar, né? Eu ainda não consigo. Ela já entende. E complementando todo o seu, né, a sua fala, é uma loucura, porque as pessoas não entendem que a moda inclusiva e a moda plural gera dinheiro. Total. A gente não tá pedindo favor a ninguém. Não, totalmente. Né? A gente tem consumidores querendo se sentir representados. Sim, pra né? você ter uma ideia, o ticket médio hoje, o ticket médio geral, tá? Considerando todas as classes, hoje, de uma mulher que consome a moda plural, é de R$350. Tá. Se a gente caminhar pra uma mulher de classe A e B, o ticket médio dela é R$3.000. Olha que loucura. Então as pessoas não estão vendo Isso. que tem um consumidor ali ávido, né, por Quando produto. você compara com varejo, um ticket médio geral de todas as classificações, ele chega a R$180. Então, a gente consome mais que o dobro do ticket que o varejo vende. Se eu não enxergar isso como uma oportunidade de negócio, quem não vai enxergar? sabe que é negócio. E aí fala, mas vai mais pano. Que as pessoas falam pano, né? Não falam, né? Mas vai mais pano. Mas vai mais... Desculpa, não. Eu, como especialista, discordo e provo pra você que não. Sei o que eu tô falando. Você falou de Fantástico. Sim. E a sua entrevista no Fantástico me emocionou muito. Muito. Eu lembro que eu tava com o Bruno, meu marido, na cama, vendo você falar... E seu filho, né? Aquilo foi muito forte. Sim. Você chorava de um lado, eu chorava do outro. Ah. A gente não tinha a conexão que a gente tem hoje, mas eu acredito muito, né, que a vida vai unindo, vai trazendo para perto as pessoas que a gente atrai. Que estavam escritas, né? Você é uma grande mãe, né? E você fala pouco sobre isso. Eu queria que você contasse um pouquinho de todos os seus desafios, né? Dessa relação linda que você tem com seu filho. Agora pegou meu ponto fraco, né? Vai chorar. Você não quis chorar no final? Não, mas, ó, chore pouco, porque ainda tem mais uma pergunta, Meu tá? Deus, vou chorar pouco, gente. Mas pouco. me conte um pouco dessa relação, porque o abraço que ele te deu naquela edição me levou para o abraço que Matheus, meu filho, me dá. E eles são nossos grandes companheiros, né? Eles são nossos grandes fãs. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho disso, porque a gente fala pouco sobre isso. Nossa, meu porto seguro ele, sabe? Ele é meu porto seguro. Apesar de a gente ter a ideia do contrário, né? As mães são o porto seguro dos filhos. Ele é o meu.
Ele é um ser iluminado, excepcional. Como ele chama, Dani? João Vitor. João Vitor. E a minha vida mudou completamente depois dele. Eu tinha uma ideia de que eu não queria ser mãe cedo. E talvez que a maternidade não fosse pra mim. Mas chegou um momento em que meu relógio biológico bateu. Eu falo hoje relógio biológico, mas hoje eu acho que eu acredito que foram os meus orixás me dizendo, sabe? Olha, talvez você não aproveite isso enquanto seu pai ainda está aqui, sabe? E eu queria muito que ele fosse avô e que ele tivesse essa experiência e que eu pudesse assistir. E felizmente ele pôde viver isso 3 anos. Que bom. E eu acho que foi isso que me fez meus orixás me soprando aqui, dizendo, olha, vamos lá, tá na hora. Se você quer isso, é a hora. E aí bateu essa necessidade de ser mãe. Eu falei, gente, mas por que eu tô querendo ser mãe agora, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Talvez não fosse um ótimo momento profissional, mas eu planejei essa gravidez, tentei durante um ano, não consegui engravidar. E quando a minha médica disse, nós vamos ter que inseminar agora. A gente fez os exames, eu consigo óvulos seus férteis, mas a gente não tá conseguindo a implantação. Vamos tentar essa implantação in vitro, com algumas medicações, enfim. E aí eu falei, tá bom, vamos inseminar. Aí eu relaxei e engravidei no mês seguinte. Mentira, entregou. Entreguei pra Jesus. E aí engravidei, e aí nasceu aquele menino doce, especialíssimo. Ele é inteligentíssimo, ele tem um raciocínio rápido, ele é à frente do tempo dele. Ele é um cara que pensa, entende seus privilégios, pensa no diverso, tem um olhar pro todo, é um homem feminista. Meu filho também. Então, ele é muito especial, ele me faz melhor. E hoje é um cara que trabalha com a mãe. Ah, ele trabalha com Ele você? trabalha comigo, ele faz as minhas artes, ele e a namorada dele, que é a Gabi. Eu conheci eles. Fofos. Maravilhosos. Os dois trabalham comigo, a Gabi faz um pouco das minhas mídias, um pouco da minha estratégia de imagem, e ele as minhas artes, um pouco da parte administrativa e também uma estratégia de posicionamento, porque eles me trazem muito da geração deles, de como eu me comunicar com essa geração. Então toda essa pesquisa de tendência, de digital, são eles que fazem isso pra mim. Quantos anos eles têm? Gabi, ele tem 20, vai fazer 21 agora, e a Gabi 20, né? Gabi 20. E eles são incríveis, assim, a Gabi, eu divido ela com a G Campos. Jura? Ela trabalha junto com a Gabi legal. também. E eu digo que eu divido ela com a G Campos, eu deixo, vai. Vai, já que eu sou sogra, deixa, vai. Isso, vai. Mas eles são maravilhosos, e o João, assim, ele é um cara que veio pra plantar. Ele é um cara da comunicação, fato. Que sabe? bom. E veio pra plantar, sabe? Ele faz relações públicas hoje. Manda ele trabalhar comigo. Bora, amiga. Vamos lá pra holding, pra ele ficar bem feliz. Bora. Ele já tá querendo essa oportunidade, já sabe, de voar. Aqui. E eu acho que no começo, assim, ele quis ir pra um outro lado, fazer uma outra faculdade e tal. Eu acho que também tem essa coisa dessa mãe, né? Figura pública e tal, que, cara, é pra minha mãe, não é pra mim. A gente sempre tem isso, né? Sim. Mas agora, junto, ele descobriu que ele pode ser essa pessoa do comunicar, mas eu não precisa fazer exatamente o que eu faço. Ele tem várias vertentes, exatamente. Dele. Então, acho que conseguiu tirar um pouco desse fantasma, dessa mãe gigante, desse peso, e tá seguindo em frente. Então, ele é especial, eu o amo demais. Somos eu e ele, eu me separei do pai dele quando ele tinha 3 anos, e a partir daí me tornei uma mãe solo, arrimo de família, cuidando da mãe, da avó, da irmã dele. A Lu, ela tem uma deficiência intelectual. João era um filho que sai agora da adolescência, chegando na juventude. A minha avó com 90 anos. E a minha mãe, depois que meu pai morreu, com uma depressão profunda. Então, é uma mulher que tinha que cuidar de muitas demandas. E de todas essas demandas, ele foi o que mais me fortaleceu e me fez olhar e falar, não vou desistir. Vou seguir. A cada gordofobia, a cada humilhação, você sabe que a gente passa. Eu respirava e falava, eu vou seguir, é por mim e por ele. E é por isso que eu tô aqui hoje. Segue impactando a vida de muita gente, assim, uma aula, né? É a última pergunta, eu prometo. Mas já, gente. Passou muito rápido. Olha, a gente tem muito tempo falando aqui, não tá? É, gente? Coitado dos editores, né, produção? Coitado dos editores. Meu Deus. Dani,
Eu vou contar uma coisa pra você que não é segredo, mas quando eu me lembro disso, é muito dolorido pra mim, né? O quanto que eu me escondi de mim mesma. Sim. O quanto que eu entrava nos provadores das lojas e me vestia de costas pro espelho e só virava quando eu tava com a roupa porque eu tinha vergonha de me olhar. O quanto eu não caía no mar, né? O quanto que eu ia para o fundo das fotos com os meus amigos para que as pessoas não vissem o tamanho do meu corpo. E demorou muito tempo, na verdade demorou 39 anos para eu fazer as pazes comigo mesma. Somos duas. Como 40 foi? anos pra mim. 40 anos. Como foi fazer as pazes com você mesma? Libertador. Eu digo que essa questão do mar é emblemática. Porque eu não ia pro mar. Meu filho nasceu e quem ia, quando ele era pequenininho, era o meu ex-marido. Levava ele pro mar e eu ficava na areia. Eu ia de shorts, jeans e camiseta pra praia. Sem biquíni. Sem biquíni. Não, nem tinha embaixo o biquíni, porque eu não ia entrar mesmo, então pra quê? E eu me lembro que quando eu me separei, primeira vez que fomos pra praia, ele queria, mãe, me leva, me leva, me leva, me leva. E eu tinha ido pra praia sem biquíni. Como que eu vou fazer, gente? Aí de roupa, no mar, extremamente desconfortável. Constrangedor, Cheguei né? em casa constrangida, me sentindo humilhada, menor, pequena, sabe? Sei. E aí no dia seguinte eu falei pra Lu, amanhã eu acho que eu vou colocar um maiô. E ela falou, mas você demorou. E aí coloquei o maiô, e aí quando eu fui tirar a roupa no mar, na praia, o meu imaginário era que as pessoas iam virar todas pra mim e iriam começar a gritar, gorda, gorda, olha aquela gorda, sua gorda, sai daqui, sua gorda. Era isso que ia acontecer na minha cabeça quando eu tirasse a roupa, entende? Entendo. E o que aconteceu? Eu tirei a roupa e ninguém olhou pra mim. Que delícia. E ninguém falou nada. E ninguém ligou pra mim. E eu fui andando pra frente e parava e olhava assim pros lados, pra trás, pra entender se realmente não estavam olhando pra mim. E não estavam. E eu falava pra ela, mas ninguém tá olhando. Ela falava, não tá mesmo, boba. Porque ela nunca teve esse pudor. Não tá mesmo, boba. Porque ela não dava nem importância pra minha fala. Porque ela não tinha essa dor. Então, quando eu fui no mar, entrei e a água bateu no meu corpo. Que eu senti aquele sal, aquele morninho. Você chorou muito. Eu chorei, eu prometi a partir daquele dia que eu nunca mais ia deixar ninguém, e nem eu mesma, me tirar o direito de fazer o que eu queria. Não foi imediato, eu não apertei um botão, não comecei a usar alcinha de um dia para o outro, eu não comecei a usar biquíni de um dia para o outro. É uma construção, ou seja, uma desconstrução, né? Total. Aí eu ainda tô em processo de desconstrução, ainda tem tabus ainda que estão na minha vida. Mas é libertador. É libertador. É como se você saísse de uma prisão. E não me venham os críticos de plantão dizer que isso é uma coisa que você colocou na sua cabeça. Não, isso é uma coisa que a sociedade põe na nossa A cabeça. gente nasce. Nasce com esse assim. peso, né? Fecha essa perna, olha isso, não põe essa roupa, olha aquilo, não usa jeans, não usa aquilo outro, não põe esse jeans pra baixo, não põe esse jeans pra cima. Ah, mas você tem barriga, você não pode usar cintura baixa. Então, é todo um processo que a gente vai crescendo e que a gente vai se colocando nessa caixa com a questão e esses apontamentos que as pessoas vão nos fazendo. Então, foi libertador pra mim viver esse processo. E poder contar esse processo para as minhas seguidoras foi o que me trouxe até aqui. Contar esse processo de desconstrução pra elas. Contar que sim, a minha pálpebra caída e gordinha, que eu gosto de fazer uma make que me deixa um pouco com os olhares mais abertos, mas que eu não tenho vergonha da minha pálpebra caída e gordinha. Tá ok, o dia que eu tiver que usar a maquiagem que ela tiver assim, também tá ok pra mim hoje. Não era assim antes. Eu vou sair assim. Exato. Não era assim antes. Então, isso muda. Isso faz a gente avançar. Isso faz eu querer ir numa reunião. Sim. Eu querer estar no encontro dos ex-alunos da faculdade. Eu faltei vários anos. Porque eu dizia, quando eu emagrecer, eu vou. Eu tinha roupas e roupas no meu guarda-roupa Que não cabiam de em você. número 42, que eu dizia, o dia que eu voltar a emagrecer, eu vou usar. Eu vou usar essa roupa, eu não vou dar. Não vou. Vou ficar com elas. E aí eu usava sempre as mesmas. Uma calça pantalona de elanca e uma túnica de elanca que eu tinha de várias cores. Eu dizia que era o guarda-roupa da Mônica. Eu tinha uma preta, uma cinza, uma marrom, uma verde musgo, tudo escuro. E eu usando uma por dia.
Jogou fora já? Já não, nem quero vestígio. Outro dia eu achei uma delas, cinza, você usando de camisola. Lembra? Falei, vou jogar fora isso aqui. Ela falou, você que me deu, mas agora chega. Já deu. Já deu, não mas quero você usa mais. pra dormir, dane-se, entendeu? Você vai dormir linda. Então, a gente vai se libertando e vai se deixando conquistar. Então, parte de tudo isso que eu tenho também conquistado faz parte desses obstáculos que eu superei comigo mesma. Para as pessoas entenderem o quanto isso nos impede realmente de chegar lá, de realizar sonhos, de realizar objetivos profissionais, né? Porque é uma transformação coletiva, né? É uma É a transformação sua coletiva. transformação com o entorno. É isso. E eu digo que toda mulher passa por isso. Ou a gordofobia ou a pressão estética. Porque foi uma época que na minha vida era só pressão estética e depois isso virou gordofobia. E toda mulher vai ter o seu tempo para se descobrir. Total. Elas me perguntam, como você se aceitou? Aos poucos. Dia após dia. Dia após dia. Tendo o compromisso de olhar pra mim mesma com carinho. Vamos lá. Eu não sei se você pode falar. Eu sei que você vai ter um projeto muito importante pra você no ano de 2024. No verão de 2024. Sim, tô E começando você agora em conta dezembro. essa história do mar. O quanto foi importante pra você e o quanto que, a partir da sua sensação, da sua dor, do seu medo, da sua insegurança, você tornou isso uma potência. Sim, Você já pode contar o projeto? ainda não. Tá bom. Então, eu quero dizer a Infelizmente, vocês... a gente ainda não pode, mas eu já posso dizer que vai ser algo que vai chacoalhar muito. Eu preciso ver em A primeira moda mão. brasileira, você sabe, né? Já te disse isso. A gente tá juntinhas Sim. nisso. Aguardem, porque ela não brinca, tá? Como diz um amigo meu, ela não deita. É sobre isso, não vim pra deitar. Dani, última coisa, última fala. O que é que você, né, pensando na posteridade, eu ouvi da Rachel Maia, na ONU, em Nova York, em setembro, uma fala que aonde eu chego eu repito isso, ninguém aguenta mais. Quem me segue, que tá ali comigo, acho que ela já ouviu falar 150 mil vezes. Que Rachel, na abertura da ONU, esse ano, ela falou que nós, mulheres, e nós, seres humanos, temos obrigação de plantar árvores para as próximas gerações sentarem na sombra, né? Que nós tivemos essa oportunidade, temos essa oportunidade, mas a gente ainda tem muito a fazer. Olhando para o futuro, olhando para todo esse trabalho de construção, de reconstrução, de desconstrução, né? Porque é tudo junto. Sim. O que é que você quer deixar de legado? Eu uso essa frase muito. Eu digo que eu não quero. Que na verdade eu quero, eu vou mudar. Eu vou tirar o negativismo. Eu quero que mulheres e meninas, a partir da minha geração ou dos meus descendentes, não passem em absoluto pelo que eu passei. Com relação à gordofobia e ao racismo. Então, eu quero construir um amanhã sem gordofobia e sem racismo. E pode ser uma utopia, porque sem talvez seja muito. Mas sonhar grande faz parte, não faz? Dá o mesmo trabalho, amor. A gente não tá lá na L, amiga? É isso. É sobre isso. Eu quero um amanhã sem gordofobia e sem racismo. Eu não quero mais que mulheres passem pelo que eu passei, pelo que você passou, pelo que nós passamos. Eu não quero que a gente tenha que dizer e capitanear a moda plus size e diferenciá-la de moda regular. Eu não quero mais que as pessoas se fechem em nichos. Eu quero a diversidade, a equidade e a igualdade. A gente vai conseguir. Uma cena aqui na minha cabeça, a gente bem velhinha, Sim. na televisão, que não Sim. vai ser mais televisão, deve ser, sei lá, um óculos, o que quer que seja. Exato. Alguma coisa. Sim. A gente não vai mais falar disso, É isso. porque a gente lutou para que essa transformação acontecesse. A gente vai participar de uma homenagem, tipo assim, Mulheres Fantásticas. E Nós. vão falar assim, ó, essas foram as mulheres. Que começaram essa história no nosso país. É isso. Amiga, uma emoção imensa a cada fala, a cada lágrima, a cada sorriso. Né? Tá aqui com você, não poderia ser outra pessoa. Obrigada, amiga. Tô muito emocionada mesmo. Também.
eu espero de verdade que as pessoas entendam o propósito desse podcast e que as pessoas aprendam com ele. Sim. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, mais do que se abrir, trocar, né, se reconhecer, a gente está aqui se expondo para ensinar É isso. e para transformar essa sociedade. É isso. A nossa linha de frente é pra isso, né? É para isso. Então, eu te agradeço, te amo, Também te você amo. me faz mais forte, você me ensina, você me ilumina e que a gente siga juntos se transformando. Obrigada, amiga. Obrigada a você. Obrigada. Nossa, eu amo você. Eu também te amo. Eu me lembro que... Ficou bom, gente. Eu me lembro que a primeira vez que eu soube de Ju Ferraz, eu li você na Vogue. E quando eu li, eu falei, meu Deus, quem é essa mulher? Eu preciso ir atrás dela e eu fui atrás de você. No body. E não, eu fui atrás de você na vida. Comecei Ah. a te seguir, a entender onde você ia, o que você falava, Ai, pra escrever além da Vogue, sabe? E aí, isso faz um tempo. E aí eu falei pra Lulu, coloca na minha lista de mulheres que eu metamodelo, eu quero conhecer essa mulher. Eu quero fazer a diferença com ela. Estamos aqui hoje. Obrigada. Obrigada a você.